O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certa feita, ouvi uma frase que culmina muito com a liturgia da palavra de hoje. O mal entra na nossa vida disfarçado de bem e de uma sensação de bem-estar. E quando ele se instala em nossa vida, ele suspende a verdade. Esta é a tendência do mal, esta é a tendência das pessoas maldosas, de entrar na nossa vida fingindo que são anjos. Não nos esqueçamos, Satanás era anjo. Ele entra na nossa vida disfarçado de bonzinho, dando tudo de bom. E quando já estamos totalmente seduzidos, ele vai lá e suspende a verdade. E nada que pode ser dito o contrário consegue ser contestado e alterado, porque a verdade já perdeu lugar. Assim, é o contexto da primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 9 da profecia de Daniel. É um grande Kyrie eleison, né? É um grande tende piedade de nós, Senhor. Daniel pede a Deus misericórdia para que eles não fossem medidos mediante as faltas deles, como nós cantamos com o salmista no Salmo 78, 79. Nós devemos, irmãos e irmãs, da nossa vida, sempre ter um exame de consciência daquilo que acertamos e daquilo que erramos. E se estamos errando demais, nos perguntar qual o gatilho desse erro. Porque qual o sentido permanecer no erro? Qual o sentido achar que eu não posso mudar? Você é Deus, que não precisa mudar nada? Você é uma pessoa já está pronta? Não precisa ser mexido nada aí? Nem um parafusinho a apertar? Daniel reconhece que eles têm praticado injustiça, impiedade, têm pecado, eles têm sido rebeldes, têm sido desobedientes, não têm cumprido a lei. Como que está a sua vida? Você está sendo rebelde com Deus? Você é uma pessoa justa? Você é uma pessoa piedosa? Você é uma pessoa que ajuda as outras? Sabe por quê? Porque não estou dizendo de Daniel, mas tem muita gente por aí que se finge de coitado. É mais artistas do que os artistas das novelas por aí. Finge de bobo para sobreviver. Finge que é um coitadinho para as pessoas terem dó. E Deus não tem dozinha da gente. Os músicos sabem, quem tem dó é violão e teclado.
Ninguém precisa ter dó das pessoas. Nós temos que ter misericórdia, compaixão, colocar-se no lugar do outro. Mas quando o outro também se coloca no seu lugar. Porque pau que dá para Chico tem que dar para Francisco. Por quê? Lembremos daquela passagem do Evangelho que o homem foi perdoado da sua dívida e quando Cristo virou as costas, foi lá e ele que tinha acabado de ser perdoado, cobrou o outro e queria mandar ele para a prisão. Isso é hipocrisia. Sejamos honestos conosco mesmos. Como Daniel disse aqui, de forma formal, mas vou dizer, precisamos é tomar vergonha na cara. Passar um bom óleo de peroba na cara e parar de ficar apontando o dedo para o outro e reconhecer que eu sou igual ou pior do que ele às vezes. Reconheça sim as suas faltas, reconheça sim as suas mazelas. Isso é importante. Todo dia nós recebemos uma oportunidade de levantarmos como novos homens e novas mulheres. Por que permanecer no erro? Por que permanecer nas mesmas posturas, sendo que todos os dias nós temos a oportunidade de mudar? Para que permanecer nessa vida? Se você quiser, você me aceita do jeito que eu sou. Não, nós não podemos ser assim. Nós podemos e devemos olhar para o outro, sim, com olhar de misericórdia, de compaixão. E como muitas das vezes escuto nas confissões, e sempre falo isso com as pessoas, se nós ficarmos olhando o lado ruim das pessoas, nós não vamos conseguir conviver com ninguém, nem conosco mesmo. Já vai olhar para o espelho e ficar rosnando. Nós temos que olhar as virtudes das pessoas. Devemos olhar quem elas são e o que elas têm de melhor. Porque se ficarmos olhando o lado ruim, a gente não sobrevive. E isso vai gerando coisas ruins para nós mesmos. Porque nós temos pessoas sanguíneas, nós temos pessoas coléricas, nós temos pessoas fleumáticas, e cada um tem uma personalidade. E o problema é que tem gente que é igual bomba atômica, vai guardando, 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 guardando. Quando menos espera, puf, explode. Já tem gente que fala demais. E aí são os famosos ignorantes, estourados, os falsos sinceros, porque a sinceridade tem limite. E quem guarda demais gera doença para si mesmo. Muitas pessoas podem perceber, as pessoas que mais guardam as coisas para si são as pessoas que mais adoecem, que geram câncer, que não dão conta de si e vão guardando, porque não conseguem colocar para fora. E isso, na verdade, às vezes não é nem intenção da pessoa, é a própria personalidade que ela formou ao decorrer de sua vida. Mas trabalhar isso dentro de nós para que assim saibamos tirar de nossas costas aquilo que não é nosso. Porque muitas pessoas jogam nas nossas costas aquilo que não é nosso. E aí a gente está andando encurvado. Não é de pecado, não. E não é de artrose, não. A gente anda encurvado de tanto peso que a gente joga nas nossas costas e responsabilidades que não são nossas. Se você não está dando conta da sua vida, o problema é seu. Não jogue nas minhas costas aquilo que é seu. Eu não estou dando conta nem dos meus problemas, vou dar conta daquilo que é seu. E as pessoas que fazem o contrário, já esforram a raiva direto nas pessoas, descontam tudo e acham que as pessoas têm o direito, têm a obrigação de ficar escutando tudo. Toma cuidado, porque muitas pessoas estouradinhas, quando encontram um estouradinho, assustam.
Dois bicudos não se beijam, como dizia a minha avó. Então, tomemos cuidado com as nossas posturas e com o nosso caminho para dizer, é importante reconhecer quem somos, mas se você reconheceu quem você é, mude aquilo que precisa ser mudado. Agora, uma questão importante. Não mude porque os outros falam que você tem que mudar, porque senão você vai se tornar um sem personalidade. Você não está no mundo para fazer a vontade dos outros. Mas tem uma questão. Se muitas pessoas falam que você é isso, talvez é porque você é, e você não quer aceitar. Então, como Daniel disse, e tomando consciência daquilo que o povo e daquilo que eles estavam fazendo, eles reconheceram. Reconhecer é um passo, mas não pode ficar no reconhecer, porque senão nós permanecemos na mesmice, e nós não fomos feitos para ficar na inércia. Tomemos consciência de quem somos. Assim, o Evangelho de São Lucas, hoje, traz uma grande missão para cada um de nós enquanto cristãos. Ser misericordioso como nosso Pai é misericordioso. Meu Deus, que missão difícil, não é verdade? Ser misericordioso como Deus é misericordioso para conosco. A gente sempre erra, quebra a cara, escorrega na casca da banana, Ele vai lá, levanta a gente vai lá e cai de novo na mesma casca da banana. A gente sabe que vai passar naquele lugar e que aquilo vai acontecer. A gente vai lá e faz a mesma coisa, porque a gente às vezes é burrinho mesmo. A gente tende a permanecer nos mesmos erros de sempre. E Deus é tão bondoso, mas tão misericordioso, que Ele sempre nos perdoa e sempre nos dá uma chance. Assim, Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. Quem aponta demais o dedo para o outro, critica demais o outro, tem que olhar para si mesmo e falar assim, olha, tem hora que ficar apontando o dedo demais, julgando demais, se torna cansativo. Então, se as pessoas não querem mudar, entrega para Deus, porque tem demônios que a gente só vence com a oração. Não adianta. Quem não quer te ouvir, não adianta ficar gastando saliva. Mas não façais isso, porque um dia também você pode estar na situação contrária. Aí você vai ter que abaixar a cabecinha e escutar. Assim, nós não podemos ficar condenando as pessoas, porque um dia o mundo pode dar volta e a gente pode cair no mesmo erro. Quantas vezes, digo de mim mesmo, não vou falar as histórias dos outros, né? Quantas vezes critiquei pessoas, falei das pessoas, e elas depois me mostraram que eram bem melhores daquilo que eu achava e que, na verdade, eu era bem pior do que elas. Que é isso, padre? Por que o senhor está fazendo isso? É igual Daniel fingindo de vítima? Não. Todos nós devemos reconhecer que nós temos as nossas falhas. Mas não, quem tem direito de condenar os outros é só Deus, gente. Então, se você vê alguma coisa errada na vida do outro e tal, com muito cuidado para não gerar um problema pior. Esses dias eu estava voltando da cidade e aí tinha um programa numa rádio aí que estava dizendo assim, a pergunta era, se você já viu uma pessoa traindo a outra, você contou para a pessoa que estava sendo traída? Aí uns respondiam assim, não. Outros respondiam, sim. Sim, por quê? Porque é meu amigo, então eu vou falar que está acontecendo isso com ele. Aí o outro falava, não, porque se eu falar, eu já falei algumas vezes, ainda saí como errado na história, perdi o amigo e ainda o esposo ou o namorado do amigo. Então, às vezes a gente tem que pedir a Deus o discernimento de saber a hora de falar, como falar e com quem falar. Porque se a pessoa não quer te ouvir, para que você vai perder tempo com ela? Gasta outro tempo na sua vida, vai viajar, vai fazer outra coisa na sua vida. E assim, Jesus nos convida, através da própria prática da misericórdia, ao exercício do perdão. Porque só perdoa aquele que já uma vez foi perdoado, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Não tem como você que é pai, você que é mãe, e que teve um pai ou uma mãe ausente, que teve que aprender a ser pai e mãe na marra, dar aquilo que você não recebeu na infância.
Porque, infelizmente, a vida da gente é um efeito dominó. A gente só dá aquilo que a gente recebeu. Ou aquilo que a gente não recebeu, a gente vai aprendendo a ter, recebendo de outras pessoas. Então, a prática do perdão, ela está totalmente ligada a uma vertente cristã. Por quê? Porque como Deus nos perdoa, e como nós às vezes sempre erramos com as pessoas, e a gente fica toda hora, desculpa, 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 é importante olhar para nós mesmos e falar assim, olha, alguém já me perdoou, alguém já me desculpou, por que eu não posso dar uma nova chance para essa pessoa? Todos os dias é dia de levantarmos e termos uma nova chance e de darmos novas chances para as pessoas. Agora, se nós ficamos remoendo as situações do coração e aí ficamos jogando as coisas na cara da pessoa, ninguém dá conta de olhar para a nossa cara. A gente se torna pessoas chatas, insuportáveis de conviver, se torna azedo, vai chupar limão, vai comer jiló, ao invés de ficar falando dos outros, vai tomar alguma coisa amarga, vai fazer alguma coisa na sua vida, porque não fica jogando sua amargura na vida das pessoas, não. Ninguém tem nada a ver com os nossos problemas, com as nossas incoerências. As pessoas estão no mundo para, às vezes, serem anjos sem asa, para nos ajudarem a darmos passos para o céu. Agora, se você não consegue ser anjo na vida das pessoas, não seja inferno na vida das pessoas, não. Olhem para a palavra de Deus e sejam misericordiosos, porque Deus é misericordioso para conosco. Não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, perdoeis para que sejais perdoados. Porque Deus nos perdoa, porque Deus é misericórdia e nós somos feitos imagem e semelhança dele. Então somos convidados a viver a palavra dele. Porque de gente ruim já basta o que tem no mundo. Seja alguém que faça a diferença, não seja mais um, não. Porque de gente ruim já basta os que tem.